Olá, pessoal do curso de Anatomia Humana, para alunos dos cursos técnicos da área de saúde, em particular técnico de enfermagem. Vamos dar agora início à nossa última aula de citologia. Na primeira aula, nós vimos os conceitos básicos de citologia, como essa aula está sendo em parceria com a fisiologia, também de biologia molecular, né? Também vamos usar as estruturas. Depois começamos, ainda na primeira aula, a começar a estudar as estruturas, a morfologia da célula e seus constituintes e as funções básicas dela. Então começamos com o citoplasma. Na segunda aula, nós estudamos o núcleo, a morfologia e as principais funções do núcleo e suas estruturas. Na aula passada, a terceira de citologia, nós estudamos a membrana citoplasmática, sua estrutura básica, que até se repete nas outras membranas biológicas, e a principal função de cada elemento ali de maneira genérica. Bem, hoje, para fechar esse lado aí da citologia, nós vamos trabalhar puramente fisiologia, apesar de estar aqui na cadeira de anatomia, mas para completar, nós vamos ver as trocas entre os compartimentos separados por membrana, entre o núcleo e o exterior do núcleo, entre as organelas e o exterior, o citosol, e entre a célula e o líquido extracelular. Então, vamos ver quais os diferentes tipos de trocas, e antes vamos ver as diferenças entre canais e carreadores, diversos tipos de classificação de canais e carreadores. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com os canais hídricos ou iônicos, né? Então, as proteínas intrínsecas do tipo 1, aquelas que estão na espessura da membrana, que estão na maior parte da membrana, quase toda a membrana, mas tem uma parte voltada para o lado de fora, podem funcionar como os canais hídricos, né? Seriam ou iônicos, canais para passagem de água ou íons, já que o colesterol impede essa passagem. Então, existem dois tipos de canais hídricos ou iônicos. Existem alguns que funcionam mais ou menos como esse esquema aqui, que é um esquema de alfa-hélice. Então, quando dentro de um dado contexto em que é sinalizado que ele pode se abrir, ele começa a girar uma alfa-hélice, como está aqui, né? Essa fotografia, e aí ele vai sugando o material de fora para dentro da célula, ou ao contrário, de dentro para fora da célula, dependendo da célula, do que esteja ali e qual o contexto. Então, ele funciona como se fosse uma alfa-hélice que vai girando, né? E nós temos um outro modelo, que é um modelo que a gente usou aqui no zíper, ou como vocês queiram, mais antigo, que é Shekler, que é um sistema de catracas. Ele funciona da seguinte maneira: vamos supor que esteja assim, tá? O canal. Aí, quando ele é acionado a abrir para deixar algo específico entrar, ele pode, se for aí do lado de fora para dentro, ele vai abrindo desta maneira, tá? Até se abrir todo e aí passa. Quando ele começa a fechar justamente por onde ele abriu primeiro, porque aí o que entrou aqui acaba, mas que não conseguiu passar para o outro lado, acaba sendo repelido. Beleza? Também pode ser o contrário, uma coisa que queira sair. Aí há um mecanismo fisiológico e quando a gente estudar cada sistema e aparelho na fisiologia, nós vamos ver quando isso acontecer. Aí abre por dentro, aí vai abrindo. Também quando fecha por fora e aí vai. Então ele pode se girar, sugando o material e de repente para, ou ele pode fazer esse sistema de catracos. Bem, uma coisa importante assim, quando que ele para? Aí vai depender do contexto fisiológico, no qual isso foi inserido, mas existem dois tipos de reguladores da abertura desses canais, que é o alfa-hélice, que é em catraca. Ele pode ser ciclado por tempo ou por milivolts. No caso, milivolts é específico para íons, não para água. Agora, para a água pode ser tanto por tempo, com água pode ser por tempo, e por corrente elétrica, geralmente é por milivolts, mas pode ser também por tempo. O que seria por tempo? Houve um contexto fisiológico que abriu o canal, começou a girar ou abriu as catracas. Muito bem. Se for por tempo, depois de alguns milissegundos, para tudo. Fecha, as catracas se fecham.
ou seja, ela é ciclada por tempo. Uma vez aberto, não importa, uma vez aberto, depois de tantos milissegundos, fecha. E aí, se ainda houver necessidade da passagem, aquilo é acionado novamente e mais milissegundos você fecha. É uma forma de não abrir e começar a entrar indiscriminadamente. Agora, no caso dos íons, pode ser também ciclado por milivolts. Ou seja, quando ele abre as cataracas ou começa a girar a alfa-hélice, e aí começa a ter uma corrente iônica específica, isso vai modificar a milivoltagem da superfície da membrana. Nessa carga entrar algo muito positivo ou negativo, vai tornar a membrana mais negativa ou menos negativa, né? Se entrar positivo, de um lado, da onde saiu o positivo, vai ficar mais negativo, da onde entrou o positivo, vai ficar menos negativo, ou o contrário, né? Entrou negativo, então da onde veio vai ficar menos negativo e da onde recebe vai ficar mais negativo. Nunca fica positivo, porque positivo é tecido morto, estamos falando de vivos. Então pode ficar mais negativo, menos negativo, mas sempre negativo. Então quando atingir uma dada quantidade de milivolts específica, as catracas podem começar a fechar ou começa a alfa-hélice lá, né? A parar de girar e para o transporte, a troca ali, né? Então, pode ser, dependendo da estrutura, pode ser por milivolts, ou pode ser, e aí é sempre iônica. Agora, o hídrico pode ser o hídrico, mas o iônico também pode ser por tempo, depois de tantos milissegundos, bloqueio, mas geralmente é por voltagem. Agora, os canais hídricos é sempre por milissegundos, por tempo. Esse sob a forma de canal, mas existem outras formas de se fazer troca entre as membranas. Então, vamos a ela. Temos aí os carreadores de membrana. O que são os carreadores? São transportadores que ligam as substâncias do lado de fora do lado de dentro, ou, né, pode ser só do lado de fora, pode ser só do lado de dentro, ou os dois, e aí ele faz a troca entre um lado e o outro. Aí ela não passa por carreadores, ele passa por transporte. Como isso é feito, varia de transporte, de substância a ser transportada, de contexto. Também, quando estudarmos cada parede, sistemas e órgãos, vamos estudar quando isso acontece. Mas aqui estamos falando de uma geral. De uma geral, existem três, da mesma maneira que existem canais iônicos e hídricos em alfa-hélice ou em regime de catraca, nós temos três tipos de transporte. Quanto ao carreador, não quanto ao mecanismo de transporte, sim. Quanto ao carreador, nós temos os chamados de sim-porte, cotransporte e antiporte. O que iria ser o sim-porte? É um carreador que leva o elemento a ser carreado para o outro lado da membrana. Então vamos imaginar que aqui seja uma membrana, ele leva a substância a ser carreada para o outro lado da membrana. Se vai ser gasto de energia ou sem gasto de energia, vamos ver a parte, vai depender. No sim-porte não diz se ele se é por gasto de energia ou não. O sim-porte diz que ele carrega um elemento específico para ele para o outro lado da membrana. E poderia, esse sujeito aqui, passar sem carreador, se a membrana permitisse, mas o transportador carregou. Ou para ir contra a maré, ou que a membrana não estava deixando, ou para ir mais rápido, não importa, veremos isso depois. Aí isso é quando é um carreador que leva um elemento para o outro lado, isso é o sim-porte. S-I-M-P-O-R-T-E, sim-porte. Bem, quando o transporte, não importa se contra uma membrana que não deixa o elemento a ser transportado passar, ou a favor, não importa, isso vamos discutir depois, mas não importa se é por gasto de energia ou não, isso também vamos discutir depois, mas aqui, por essa classificação, quando o transporte transporta um elemento específico, porém, quando transporta ele pode transportar um segundo,
Isso é o cotransporte. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos a glicose entrando dentro das células mediada por histamina. Perdão, insulina, nada de histamina, insulina. Nós temos o hormônio insulina que induz a entrada de glicose dentro de determinadas células. É por transporte. É por simporte. Aquele transporte só transporta a glicose e nada além. Beleza? É um exemplo, né? Já o cotransporte é a forma com que o açúcar é transportado lá no intestino delgado, pelas células epiteliais do intestino delgado. Lá, o transportador não precisa de insulina. Por quê? Porque o transportador, a bicicletinha aqui, é desse rapaz, que é o sal. Ele transporta sal para o interior da célula epitelial do intestino e essa depois sai para o sangue. Muito bem. Então ele transporta o sal. Se ele só transportasse o sal, seria um simporte. Beleza. Simporte não é só do açúcar com insulina. É simplesmente quando você transporta um elemento de um lado para o outro. Beleza? Muito bem. Mas esse transportador de sal, de cloreto de sódio mais especificamente, ele também pode transportar açúcar quando está transportando o sal. Aí quando ele faz isso, ele não é um transportador específico do açúcar. Ele é do sódio. Mas quando ele está transportando o sódio, ele pode, se tiver açúcar, dentro de um dado limite, transportar açúcar. Então, a bicicleta não foi feita para a pessoa andar aqui, ela foi feita para esse rapaz, que aqui metaforicamente é o sal. Mas ele, na presença do açúcar, ele não deixa de transportar o açúcar, desde que esteja transportando o sal. Precisa estar transportando o sal. O específico aqui, o número 1 é o sal. O açúcar vai de carona. Então, quando um outro elemento vai de carona no que seria o simporte, esse simporte deixa de se chamar simporte e passa a se chamar cotransporte. Por isso que a insulina não mete o bedelho, porque o transportador é de sal. E aí ele leva o açúcar. E é por isso que no soro oral feito em casa, você coloca uma pitada de sal para punhado de açúcar. Se você só colocar um punhado de açúcar, ou você colocar menos de uma pitada de sal com um punhado de açúcar, vai sobrar açúcar, porque a prioridade é levar o sal. E aí, para tanto de sal, ele consegue carregar, né? Ou uma chapinha de garrafa, de sal para 3 de açúcar. Sempre tem uma proporção, né? Porque ele precisa, apesar dele estar até levando menos sal, ele precisa levar o sal para levar o açúcar. Ele pode levar o sal sozinho, mas o açúcar sozinho, aí quando isso acontece, é o cotransporte. Isso também é contra, a gente de concentração, você vai contra a maré, se a membrana não deixa passar ou deixa, se gasta energia ou não, é outra história. Aí, isso daqui não precisa para definir. E por fim, nós temos igual uma catraca uma roleta de porta de banco brasileiro, em que simultaneamente um pode entrar enquanto o outro sai. Então nós temos uma membrana e aí o transporte é o mesmo, só que em vez dele levar para um dado local ou 2 para um elemento principal e o carona para o mesmo local, não, é um único transportador, só que ele leva a seta vermelha para o espaço preto e simultaneamente troca a seta branca que estava no espaço preto para o espaço branco. Quando isso acontece, esse giro, isso é chamado de antiporte. Então, simporte, um único elemento, dono do transporte. Cotransporte, quando o único elemento dono do transporte pode levar um carona específico, mas o carona. Ele pode ser um carona, mas o carona aí ele tem que estar. Aí é o cotransporte. E quando é 2 elementos simultaneamente, mas em sentidos opostos pelo mesmo carreador, não é um carreador que colocou a seta branca para cá e a vermelha para cá, não. É o mesmo carreador que ele faz uma troca, igual se fosse da porta do banco, né, da agência bancária. Um quer entrar, outro quer sair, aí a porta faz isso, ela gira, né? Então aí isso se chama cotransporte. Então isso é a classificação dos carreadores. Nós vimos a classificação dos canais iônicos e hídricos e vimos agora dos carreadores. E aí pode também transportar íons ou outras moléculas orgânicas, grandes, pequenas,
Agora vamos ver como se dá os mecanismos de troca, para a gente fechar aqui a última aula de citologia, que está sendo dentro de citologia, de biologia molecular, mas que está usando aí o elemento da, né, como é que passa através das membranas. Nós vamos ver agora os mecanismos de troca. Aí temos aqui esses mecanismos de troca aqui. Essas metáforas todas, essa é representando a difusão simples, essa é representando a difusão facilitada, essa representando o transporte ativo, a osmose, a pinocitose, a fagocitose, a pinocitose e a exocitose. Isso aqui é o efeito Doppler. Vamos entender isso melhor, porque a princípio isso aqui não tem, né, não está dizendo nada para você. Então vamos lá, um a um, para a gente fechar essa aula aqui. Então vamos lá, vamos discutir a difusão simples, difusão simples, ou que alguns só chamam de difusão. Tu coloca em uma nomenclatura. Então vamos lá. A difusão simples, ela acontece quando você tem um local com um monte de partículas ou solutos separados por uma membrana que deixa esses solutos passarem. E no outro lado, né, aqui seria o A, compartimento A, e aqui o compartimento B. Então, em A e B tem essas partículas dissolvidas em solvente, só que A está mais concentrado do que B. E a membrana deixa passar de A para B. Beleza? Perfeito? Deixa passar o quê? As partículas, que são os solutos. Quando isso acontece, se existir uma força cinética dessas partículas, você terá uma passagem dessas partículas em maior quantidade de A para B do que de B para A. A passará também de B para A. Tem gente que acha que só vai passar de A para B. Não, passa de B para A também. Mas em menor quantidade e menor velocidade. Por quê? Porque vai obedecer o que a gente chama de gradiente de concentração ou elétrico. Né? No caso aqui, gradiente de concentração, porque a gente está falando de concentração, está falando de eletricidade. Vou deixar a eletricidade para daqui a pouco. Então, temos partículas dissolvidas em solvente, e aí ela vai passar essas partículas pela membrana para o outro compartimento em maior quantidade, maior velocidade, do que no sentido contrário. Só que à medida que ela vai passando de A para B, em maior quantidade, maior velocidade que de B para A, você vai aumentando a concentração em B e diminuindo a concentração em A, até que fique com a mesma concentração. Ou seja, a concentração dessas partículas em A seja a mesma de B. Aí, neste caso, o que vai acontecer? A passagem de A para B e de B para A vai ficar com a mesma velocidade e com a mesma quantidade passando. É claro que não fica assim, de A para B, maior quantidade, maior velocidade, de B para A, menor quantidade, menor velocidade, de repente ficou tudo igual e igualou. Não. À medida que o processo vai se avançando, A vai entrando cada vez menos para B e B vai cada vez mais para A velocidade de A para B, que era alta, vai caindo, a de B para A vai subindo, até que iguala a velocidade e a quantidade. Nesta ocasião, a concentração está a mesma, ou seja, o número de partículas por ml é o mesmo. Que aqui a gente está considerando que tem a mesma quantidade de solvente em A e B. Por exemplo, de repente aqui tem muito mais partícula, mas não está mais concentrado. Se aqui tem 1 litro de solvente e aqui 1 ml, com certeza o B vai estar mais concentrado. Mas levando em consideração, para facilitar a nossa vida, que a quantidade de ml é a mesma, sempre vai, e a membrana deixa passar o soluto, as partículas, sempre vai passar a maior quantidade do mais concentrado para o menos concentrado, e à medida que as concentrações, do que o contrário, e na maior velocidade também, e à medida que as concentrações vão se aproximando, isso vai diminuindo de um, vai aumentando do outro, até que fica igualado, e a gente diz que tem um equilíbrio de difusão. A isso se chama difusão simples. Beleza? Então, a gente diz que a difusão simples ela é sempre a favor
de um gradiente de concentração, também chamado de químico, não são dois gradientes. É isso que o local mais concentrado passa por menos concentrado em maior quantidade, maior velocidade, do que o contrário, é chamado de gradiente de concentração, também químico. Agora, ele também pode ser a favor de gradiente elétrico. Por exemplo, quando a membrana deixa passar livremente íons, no local mais positivo do que o outro, o mais positivo vai por menos positivo, em maior quantidade, em maior velocidade do que o contrário. Os negativos também, se tem uma partículas negativas que consegue passar, ela vai sair em maior quantidade, maior velocidade do local mais negativo por menos negativo. E aí nós temos também uma difusão, só que aí não é por gradiente de concentração elétrica, aí não é por gradiente de concentração química, aí se chama gradiente elétrico. Gradiente de concentração ou químico é quando vai de mais concentrado para menos concentrado. Agora, se a difusão simples aconteceu por íons, que vai do mais negativo para o menos negativo em maior quantidade de velocidade, do contrário, até equilibrar, e aí vai aumentando. Mesma coisa que a concentração, só que aqui o que está ditando são as partículas iônicas, né, a carga elétrica, aí isso é um gradiente elétrico. Ficou claro? Aqui, como a gente está discutindo a passagem, a troca entre as membranas do núcleo citossol, das organelas no citossol, ou do citossol para o interior do núcleo, ou do citossol para o interior da organela, ou principalmente do meio extracelular para o intracelular, ou vice-versa, como acontece na membrana citoplasmática, a gente está colocando uma membrana. Mas isso pode acontecer até num lugar sem membrana. Por exemplo, você colocou açúcar no fundo do copo, está mais concentrado o fundo. Tudo tem água, mas está mais concentrado tudo. Quando você dá uma energia cinética, começa as partículas do fundo para cima, também desce, cada vez vai menos de baixo para cima, cada vez mais de baixo, até que vai chegar ao equilíbrio de difusão, que as partículas estão em movimentos iguais para todos os lados, e qualquer parte da água que você pega ali, você tem a partícula difundida. A não ser que você coloque uma quantidade de açúcar que sature essa solução, né? Quando você difunde e dilui, tem duas fases, o açúcar e o líquido fica uma só, nós temos aí uma solução. A não ser que você coloque muito açúcar, que aí vai acabar sobrando, né? Que não vai dar para aquelas moléculas se expandirem. Caso contrário, qualquer parte do copo, se ela está se difundindo, se você não saturou a solução, depois de algum tempo, quando entra em equilíbrio de difusão, você tem a mesma quantidade de partículas em qualquer parte da solução. Perfeito? Bem, esse é um dos tipos de transporte que a gente pode vir a ter. Então essa é a metáfora, tá aqui, ó. As pessoas estão indo do fluxo maior. Vamos imaginar que tem um monte de pessoas, mas a gente fez um recorte aqui. Então temos dois seres humanos indo, vamos passando por uma membrana imaginária, indo sem transporte nenhum, pelos próprios pés, indo do local mais concentrado para o menos concentrado, e a menina, né, tá indo do menos concentrado para o mais concentrado. Vamos imaginar que aqui tem deste lado aqui, tem uma quantidade, né, gigantesca de pessoas, por exemplo, aqui. E aqui poucas. Então, quando você quer ter o equilíbrio dos dois lados, essas pessoas vão para aquele lado, essa menina vem também, os outros também vêm, mas só que virão menos pessoas, numa menor velocidade, esses vão em maior velocidade, maior quantidade, até que vai se aumentando o número de pessoas aqui e diminuindo aqui. Porque por mais que esteja recebendo, está saindo mais. Aí, pouco a pouco, vai se igualando o fluxo de pessoas, a velocidade, até que você vai ter pessoas indo e vindo dos dois lados, né, do compartimento. Se tivesse uma membrana imaginária, poderia ser, né, como um copo de açúcar ou um copo de sal, sem membrana mesmo, indo do fundo, onde eles se depositaram, para a periferia, até que chega um momento que o número de pessoas vindo daqui para cá, ou de lá para cá, daqui para cá, ou de lá para cá, como está seguida a setinha ali, seja o mesmo, que entrou em equilíbrio de difusão. Isso é uma difusão simples. Agora, antes da gente partir para esse, que tem um carregador, aí nós temos aqui um cabo de guerra. Isso é para lembrar o quê? Que a gente tem um efeito Donan, um efeito Gibbs-Donan.
O que seria esse efeito Donan ou efeito Gibbs-Donan? Vamos dar um exemplo. Nós temos o sódio, o cloreto, é um íon. Uou! Cloreto, desculpa, está parecendo uma criança que está aprendendo a escrever. E o proteinato, né? Que é uma proteína que também tem carga negativa. E aqui nós temos dois compartimentos. Aí vamos até sair da célula. Vamos lá para o vaso interstício. O vaso, a gente vai ver mais adiante, em outras aulas, que há uma comunicação entre o vaso e o interstício através dos poros dos capilares. Que nesse caso deixa passar livremente o sódio e o cloreto, porque eles são pequenininhos, dá para passar. Mas o proteinato não. O proteinato não passa ali. Proteinato passar por interstício é muito pouco, é por pinocitose, é uma outra história que vamos ver em outro lugar. Mas ele não passa por ali. Aí, se dá para passar livremente, tem uma energia cinética ali entre o líquido do vaso, né, aqui do meio intravascular e aqui do meio intersticial, é de supor que depois de algum tempo o sódio iria ficar por igual entre os dois meios, né? É um buraquinho, deixa para ele passar, não tem nada impedindo dele passar ali na membrana. E o cloreto também iria ficar igual dos dois, mas não é isso que acontece. A gente observa que dentro do líquido intravascular tem ligeiramente mais sódio do que no interstício, enquanto que o cloreto está ligeiramente mais aumentado no interstício do que no vaso. Por que isso? Por que não vai ter equilíbrio se eles têm energia cinética para se difundir, para difusão simples? Por que não há esse equilíbrio aqui? Aí por conta do proteinato. Lembra-se do proteinato? Ele não passa, ele passa muito eventual, muito pouco para o interstício, mas por pinocitose ele não passa por aqui, ele é muito grande e ele tem uma carga negativa. Então, apesar do sódio passar livremente entre o interstício e o vaso, ele vai ficar ligeiramente concentrado no vaso, atraído por essa carga negativa do proteinato. E o cloreto, apesar de passar livremente, ele nunca fica em equilíbrio, fica mais no interstício, um pouco mais, e essa carga negativa que atrai o sódio repele o cloreto. Quando isso acontece, quando dois íons podem passar livremente por difusão, por uma membrana ou por espaço, mas fica ligeiramente concentrado de um lado do outro, porque alguma carga está atraindo, ou seja, se é o positivo, fica mais concentrado do lado porque foi atraído por uma carga negativa. Ou foi repelido por uma positiva, e repeliu ele e mandou ele para o outro lado que ele ficou um pouco mais concentrado. Ou negativo, passa livremente, sem problemas, mas está ligeiramente mais concentrado no lado, porque do outro tinha uma carga negativa que não se difundia, e aí repeliu ele. Ou tem uma carga positiva daquele lado que também não se difundiu ou atraiu. Quando isso acontece, quando essa difusão simples é alterada por esse processo que eu acabei de descrever, o nome disso é efeito Donan. Opa, ainda não domino a escrita que são o O. Tá? O efeito Gibbs, então Gzinho, e aí alguns falam só efeito Donan, mas foram dois autores, duas pessoas que descobriram isso e que teorizaram isso, que comprovaram isso, são Gibbs e Donan. O efeito Gibbs-Donan, simplesmente efeito Donan. Beleza? Então vamos voltar para lá. Agora vamos supor que você tenha uma membrana que deixa passar livremente as partículas, né? Perdão, vamos usar essa partícula que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Eles poderiam vir para cá, mas essa partícula aqui que não passa, né? Que está presa ali numa membrana imaginária, está atraindo eles. Então, se ele for forte o suficiente para atrair, a carga elétrica dele for forte o suficiente, isso tudo vai vir para cá
e ao invés de ficar no equilíbrio, não, vai vir para cá e vai ficar ali. É uma metáfora, né? Para vocês memorizarem. Agora vamos a esse aqui, que é a difusão facilitada, que no passado alguns autores ainda chamam de transporte ativo. Vamos imaginar, vamos voltar aqui, a difusão simples. Né? Apagar isso. Deixar só a palavra difusão. Então vamos lá, nós temos dois compartimentos, beleza pessoal? O compartimento A e B, em que A tem mais concentração de solutos, de solventes, de partículas do que o líquido que está dissolvendo, do que o B, perfeito? Beleza. A membrana deixa as partículas passarem. Então, como no exemplo anterior, as partículas vão passar mais de A para B do que de B para A, maior velocidade, maior quantidade, até que vai se igualando e entra em equilíbrio de difusão. Vai ser difusão simples, está repetindo. Só que, em alguns casos, e na fisiologia em muitos casos, existe um carreador de membrana que pega as partículas A e leva para B. Isso serve para quê? Para acelerar as reações. Em vez de ser muito devagar, acelerar. Ele também é a favor de gradiente de concentração, também chamado químico, então ele só vai do local mais concentrado para o menos concentrado. O outro, de volta, vai ter que ir pela difusão simples. Mas a difusão, essa difusão vai acontecer muito mais rápido. O equilíbrio vai acontecer muito mais rápido. Ele vai transportar dali. Também pode ser a favor de gradiente elétrico, ele é a favor de gradiente de concentração ou químico e também é a favor de gradiente elétrico, ou seja, ele é a favor de ir do lugar mais concentrado para o menos concentrado e também a favor de jogar o positivo para onde está menos positivo e o negativo para onde está menos negativo, né? Perdão, jogar o positivo para onde está menos positivo e jogar o negativo para onde está menos negativo. Então ele é a favor de um gradiente elétrico ou a favor de gradiente de concentração química. Logo, não gasta energia nenhuma. E isso é feito para acelerar o processo de difusão. A maioria das difusões entre os compartimentos, essas membranas, organelas, na fisiologia, acontece por difusão facilitada. E ela é sempre unidirecional, pessoal. Sempre no local, não vai o B para A que lute, que vá por difusão simples. Mas como a difusão vai acelerar, vai ser rápida, logo vai acabar. Agora, a difusão simples pode acontecer, mas não é frequente. A maioria é por carreadores. Na farmacologia, como a maioria dos fármacos são pequenos, lipossolúveis, dependendo do pH do meio que estão na forma molecular não ionizada, eles passam pela membrana celular. A membrana celular deixa passar partículas muito diminutas quando tem aquele movimento de báscula ou de flip-flop, ou no caso do núcleo, que tem até aqueles poros, a membrana do núcleo, você passa, quando é muito pequeno, mais lipossolúvel. Porque se é muito pequeno, mas está o colesterol lá, em algum momento ele vai passar pelo validade de cara com colesterol, ele vai voltar. Mas a maioria dos fármacos é muito pequena e lipossolúvel, muito lipossolúvel. Mas as proteínas na membrana têm carga negativa. O próximo da cabeça fosfatada, os ácidos dos fosfatos lá, dos fosfolipídios, da camada das membranas, também tem carga negativa. Então, se o fármaco de repente ficar ionizado, aí vai ter problema. Porque se ele é negativo, a carga negativa vão repelir, ou o efeito Dona aqui, né? E se for carga positiva, ele até vai atrair, mas vai ficar preso na membrana, não vai passar pela membrana. E a membrana é para ele passar, não é para ele ficar preso. Então, como a maior parte dos fármacos é pequeno e lipossolúvel, eles passam por difusão simples, desde que o pH do meio mantenha ele neutro, né, na forma molecular. Se o pH ioniza, mas aí dá problema, mas vocês vão ver no curso de noções de farmacologia, tá? Eu estou dando uma exemplificação. Mas a difusão facilitada é o nome que a gente dá quando usamos um carreador para facilitar a difusão, para acelerar ou transporte passivo, como era chamado no passado, mas que alguns autores
ainda chama assim, tá? Então ela é a favor de um gradiente de concentração EU elétrico, logo não gasta de energia, é bidirecional e acelera a difusão simples. Ela é a difusão facilitada. Então vamos aqui. É aqui a difusão facilitada. Aqui. Beleza? O cara iria para cá, vamos imaginar que aqui tem um monte de gente, desse lado aqui, menos aqui, e ele está indo a favor do fluxo, que tem um monte de gente indo para lá, né? Não está indo contra as pessoas, está indo a favor. Mas ele está aqui, as pessoas estariam vindo a pé, e aqui ele estaria indo, todos eles, de bicicleta, para chegar mais rápido aqui e equilibrar, ter gente por igual dos dois lados. Isso é uma difusão facilitada e não há gasto de energia. Isso não há combustível, né? Gasto da pessoa, mas aí a gente não conta aqui. Não há combustível. Beleza, pessoal? Bem, com o avançar do tempo, eu não vou continuar. O próximo passo aqui seria o transporte ativo, a osmose, a fagocitose, a fagocitose e a exocitose, são outras formas de troca, mas a gente vai deixar, eu pretendia terminar a citologia neste vídeo, né, que seria o quarto vídeo, mas eu vou terminar no quinto para a gente ficar mais tranquilo, vocês poderem digerir isso melhor, repetir, voltar. Então, os transportes, né, difusão simples, efeito Doppler que pode atrapalhar a difusão simples e difusão facilitada nós vimos hoje. Os outros veremos no próximo vídeo. Convido vocês para vir comigo para o próximo vídeo. Até lá!